Oi, alunos, oi, alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na semana passada, nós demos uma pausa, no capítulo 3, porque nós fizemos um momento de reflexão e de revisão, ao capítulo 2. Vocês fizeram as atividades integradas, Vocês fizeram aquele mapa conceitual, para a gente poder fazer esse momento de revisão, tá? Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 3, onde estávamos falando da questão da população brasileira, da divisão através da pirâmide etária, onde se concentra a população feminina, masculina, a questão das idades, a questão da infância, da questão da população adulta, da população idosa, E hoje nós vamos dar sequência a essas questões demográficas, essas questões da população, dando ênfase à população brasileira, e vamos falar da população ativa, aquela população que trabalha, quais setores de atividades, onde essa população está trabalhando, e a questão do desemprego e do setor informal, quando as pessoas não conseguem o emprego formalizado, que nós vamos ver o que é isso, e acaba sendo necessário que essa pessoa trabalhe no setor informal. Tá certo? Então, existe um estudo, a PEA, que é a População Economicamente Ativa, que é o número de pessoas, a parcela da população com mais de 15 anos de idade. Por que, mais de 15 anos? Nós vimos que até então era considerado adulto pessoas acima de 18, Só que com as mudanças, a questão do jovem aprendiz e tantas outras questões, que tornam a pessoa adulta cada vez mais cedo, Hoje é considerada adulta acima de 15 anos, Então, vai pegar essa população, essa parcela de pessoas de 15 anos ou mais que trabalha ou que esteja procurando emprego, Então, a PEA inclui tanto a população ocupada quanto os desempregados, desde que estejam procurando emprego. Por quê, Porque nós temos a população acima de 15 anos que já esteja aposentado ou que recebe alguma pensão ou que tem alguma deficiência, que impossibilita a pessoa de trabalhar, ou a pessoa simplesmente não tem o interesse, ao trabalho, tá? Então, a PEA é toda a população brasileira acima de 15 anos que esteja procurando emprego, ou que esteja trabalhando, tá certo? E já a população inativa já é essa parcela da população que não trabalha e que nem está empenhada na busca de um emprego, Então, a população que não quer trabalhar por motivos pessoais ou que não pode trabalhar por alguma questão pessoal também, Principalmente questões de saúde. Aí já entra no número da população inativa do Brasil, tá certo? E essa população econômica ativa, essa população ativa, onde que eles trabalham? Existem basicamente 3 setores da economia, Então, a gente pega os ramos de atividades, existentes e a gente divide nesses 3 setores principais, Nós temos o setor primário, que é a questão da agricultura, pecuária, extrativismo tradicional. Então, percebam, é um setor da economia basicamente rural, do ramo agrícola, plantações, criações de gado, extrativismo, quando você extrai da natureza algo, com responsabilidade, Já o setor secundário da economia são as indústrias, inclusive a extrativista, ou seja, você faz esse extrativismo tradicional lá no primário, mas é necessário, industrializar aquele produto, melhorar aquele produto, então entra na questão das indústrias, e a de construção civil, Então, a questão de construção de casas, de prédios, de estradas, qualquer questão de construção de pontes, Tudo isso entra no setor secundário da economia, Já o setor terciário, são as pessoas que trabalham no comércio,
né? Quando a gente vai aí no centro, né? Na praça, no centro da cidade, né? Ou ao supermercado, um açougue, né? Qualquer setor de comércio, ou prestadores de serviços em geral. Né? Quem trabalha em bancos, quem trabalha no setor público, né? Como nós professores, né? Médicos da área de saúde, enfermeiros, né? Quem trabalha na área de comunicação, ou seja, ele está prestando serviço para a comunidade no geral, né? Então nós temos esses 3 setores da economia principais. Como eu disse para vocês, pode-se observar, né, que no setor primário ele está relacionado ao espaço rural. Já o setor secundário e terciário, basicamente, né, se concentra nos espaços urbanos, né? Então, a questão de comércio, né? A questão de construção, geralmente, né? É mais comum se encontrar nas áreas urbanas, nas cidades, tá certo? E alguns dados para vocês de 2017, a PEA do Brasil, né? A população economicamente ativa, era de 104,4 milhões de pessoas, ou seja, mais de 50% da população estava trabalhando ou em busca de um trabalho, né? E aí a gente percebe que desse total, né, 12,3 milhões estavam desempregados, né? Então, em 2017, nós tínhamos 11%, né, quase 12% da PEA do Brasil, né, dessa população ativa procurando emprego, né, um número muito alto. A gente vê esse número cada vez mais crescente, né, o que leva a pessoa a procurar um emprego no ramo informal, que é o que a gente vai ver logo em seguida, tá? Tem essa tabela aí no livro de vocês que eu achei bem interessante. Eu trouxe a tabela e algumas explicações, né, para a gente poder entender juntos, né? Perceba, nós temos 2 dados aqui, de 1976 e de 2016, né? 40 anos depois. Olha a mudança, né? Nesses setores da economia do Brasil nesses 40 anos de estudo, né? Setor primário, por exemplo, na época, né, em 1976, 36% da população trabalhava, né, na área rural, né, no setor primário, né, na agricultura, pecuária e extrativismo. Percebam que em 2016 esse número caiu para menos de 10% da população, né? Já no setor secundário, percebam que também teve uma ligeira queda, né, nesses últimos 40 anos, né, de estudo, de 23% para 20%. E já o setor terciário, o setor de comércio e prestação de serviços, teve esse aumento, né, de 40% para quase 70% dessa população, tá? Vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro, né, no setor primário e no setor secundário, né, por que teve esse declínio? Por que caiu? Né? Basicamente devido à mecanização no campo, né, no setor primário, ou seja, antigamente precisava de muitas pessoas para trabalhar no campo. Hoje a gente sabe que existem várias máquinas que fazem o trabalho do ser humano, né? Então tem máquina de plantar, máquina de colher, né? Máquina de beneficiar, de separar o produto, né? O que antigamente não tinha. Então não precisa mais de muita gente no campo, né? Por isso que tanta gente vem para as cidades em busca de trabalho, né? No setor secundário da indústria, né, também aconteceu essa queda por causa da modernização da indústria. Também a mesma coisa, antigamente o pátio das fábricas, né, eram lotados de pessoas. Hoje a gente sabe que tem máquinas, tem robôs, né, que fazem o trabalho do ser humano, então não precisa de tanta gente mais. Né? Então percebam que os postos de trabalho, né, o número de empregos, né, vem diminuindo, né, e cresce na prestação de serviços, né? Mas lembrando que ainda, né, nesse setor terciário nós temos uma baixa remuneração, ou seja, as pessoas trabalham por um salário baixo, né, o salário mínimo, né? E com isso, né, como não tem emprego mais para todo mundo, cresce o trabalho informal, que é aquele que não é registrado, né? A pessoa não tem carteira assinada e não tem os direitos trabalhistas. Ou seja, as pessoas não têm um trabalho legalizado, né? O que é isso? Né? Não trabalha numa indústria, vamos supor,
com carteira assinada. O que quer dizer isso? É uma segurança, a pessoa vai ter seu salário garantido todo mês. Se ficar doente, vai ter um auxílio. Se a mulher engravidar, vai ter um auxílio maternidade. Se a pessoa for mandada embora, né, vai ter aquele auxílio para poder ajudar, né, o auxílio desemprego que vai ajudar até que a pessoa consiga um outro trabalho. Então, assim, vai ter direito a dias de descanso durante a semana, jornada de trabalho regularizada, né? Tudo isso são as garantias e os direitos que a gente foi conquistando no decorrer dos anos, né? Se a pessoa não consegue emprego, ela é obrigada, né, como se diz, a dar seus pulos e trabalhar no setor informal, o setor que não tem isso, né? A pessoa não tem jornada de trabalho regularizada, tem que trabalhar muito, né? Se ficar doente, não vai ter quem lhe ajude, né? Se não vender nada naquele dia, a pessoa não vai ganhar, né? Não vai ter nenhuma segurança, né, de salário, né? Então, é o setor informal. Né, os índices de desemprego vêm aumentando no Brasil desde 1990, por isso que cresce, né, esse setor informal, que são as atividades sem registro na carteira ou qualquer outra forma de vinculação com uma empresa ou com o Estado. Por falta de oportunidade, baixa escolarização, né, na maioria das vezes, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, dos setores informais. As pessoas começam a vender sanduíche, salgadinho na porta da escola, né, churrasquinho nas esquinas, né, motoristas de aplicativo, né, motoristas de entrega de alimentos, né, vendedores de rua, né, aquelas pessoas que ficam ali lavando o carro enquanto o sinal está fechado, né, empregadas domésticas que não são registradas, faxineiras, né, esses são alguns exemplos do setor informal da economia. Tá? Nós temos também uma outra questão, que é a terceirização, que é quando as empresas, né, não querem ter gastos com os funcionários, então elas terceirizam esse trabalho. Tá? O Brasil é um dos países campeões de impostos no mundo, né? Então o Brasil ele cobra muito imposto da população. Porém, esse dinheiro, né, esse orçamento público, nem sempre reflete em obras que beneficiam a população. Então, né, ao invés de ajudar, né, com esse valor de impostos, melhorar os postos de trabalho, melhorar a questão da educação da população, né, melhorar o estudo, né, para que a pessoa tenha um trabalho cada vez melhor, com melhor salário, isso nem sempre acontece. Tá? Infelizmente, a gente sabe, né, a questão da corrupção também, outros pontos que nós já trabalhamos. E aqui eu trouxe, né, uma charge para a gente refletir, né, um trabalhador na sua bicicleta fazendo entrega de algum alimento, que a gente vê aí em várias empresas, né, aqui em Oliveira tem menos, mas a gente sabe que no Brasil existem várias empresas que fazem entrega de alimento através de aplicativo. Né? E aqui trouxe alguns pontos para a gente poder refletir. Ele aluga a bicicleta para trabalhar, então nem sempre a bicicleta é dele, no final ele tem que pagar o aluguel para alguém, né? Ele não é empregado dessa empresa que ele está fazendo entrega, né? Então ele não é empregado da empresa que faz o alimento. Ele não é empregado de quem encomenda, né? E não é empregado da gente que está pedindo o alimento. Ele não é empregado do restaurante. Ele não tem férias, ele não tem folga no fim de semana, né? Muito pelo contrário, né? Normalmente aos finais de semana são os dias que eles mais trabalham. Ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Né? Então aqui são alguns pontos, né, que ele perde em não ser um funcionário registrado, né, e não ser um funcionário legalizado com carteira assinada. Percebam, né, se acontecer alguma coisa com ele, né, um acidente de trabalho, né, alguma coisa em questão de saúde, ele vai ficar sem ganhar nada, porque ninguém é responsável por ele, né? Ninguém. Esse é um ponto de reflexão, tá? Atividades do dia, vocês vão ler o texto da semana, né, entre as páginas 54 a 57 do livro. Anotem no caderno suas dúvidas, seus questionamentos, questionem aí no nosso grupo. E vocês vão também apenas responder as questões da página 57, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.